Bom dia, galerinha! Estão preparados para mais uma aula de espanhol? Hoje a gente vai fazer uma viagem para Bolívia. Localizada na América do Sul, a Bolívia limita-se com o Brasil aqui, ó, ao norte, aqui ao leste, também com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile e com o Peru. Agora, gente, olha que interessante, eles não têm nenhuma saída para o mar. Gente, o folclore boliviano é muito rico e colorido. Como exemplo, a gente tem o equeco. O que é o equeco? O equeco é esse bonequinho aí, ó. Estão vendo aqui? Ele é baixinho, pequeno. Ele é gordinho e anda assim com esses braços levantados para o lado. Por quê? Porque as pessoas colocam miniaturas nos bailes, vão pendurando. Essas miniaturas representam coisas que eles desejam receber lá para o final do ano, entre el año viejo e el 24 de janeiro. Sim, mais ou menos isso, Réveillon. Bom, e o que significa Equeco? Equeco significa Deus da abundância. Olha aqui para a imagem dele, cheio de coisas. Exatamente como as pessoas querem passar o final do ano. Como? Cheia de coisas. Recebendo tudo o que eles sonham, recebendo tudo o que eles desejam. E isso é chamado de alacitas. Ele vai vestidinho com as suas roupas que é tradicional. E é importante lembrar que ele representa uma mitologia andina e do altiplano. Gente, como essa festividade, a Bolívia tem muitas outras até muito mais criativas. Que tal vocês pesquisarem? Assim, só para ilustrar. Não quero trabalho, não. É somente para vocês terem a imagem do que é a Bolívia, qual é o folclore da Bolívia, como é a cultura da Bolívia. É interessante. Pense num país assim, colorido. Chegou a hora da gramática. E o assunto de hoje é verbos terminados com U e R, que câmbio a gente vai fazer o câmbio da Y, né? Substituindo o I. Então, todo verbo que terminar com U, com I e com R, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o I e vão substituir pelo Y. Lembra o que é Y? O Y. Valeu? Então, veja, o verbo construir, ele vai ser conjugado da seguinte forma. Yo construyo, tú construyes, él construye, nosotros construimos, vosotros construís, ellos construyen. A gente vem trabalhando com o presente, a gente já viu os verbos regulares, a gente já viu verbos irregulares, a gente já viu alguns verbos que sofrem câmbio, lembram? Uns que a gente, o processo de fazer câmbio, ele sofre uma ditongação. O E a gente troca por um ditongo, o O a gente troca por um ditongo, e também aqueles que a gente troca o E pelo I, o O pelo U. Lembrados? Beleza. Tem uma regra que a gente tem que retomar aqui. Nesses verbos que sofrem a ditongação, tem duas pessoas que eles não vão ter esse processo de câmbio, a gente não vai trocar o E pelo ditongo, a gente não vai trocar o O pelo ditongo. Quem lembra qual é a pessoa? Aliás, quem são as pessoas? São duas, nosotros e vosotros. Então, essa regrinha permanece também aqui. Tá? Esses verbos que sofrem câmbio, ele vai ter essa mesma regra para todas as situações. Qual é a regra? Quando ele sofre câmbio, significa o quê? Que substitui, que houve um câmbio, que houve uma troca. Nesse caso, nós trocamos o I pelo Y. E em todas as pessoas, apenas duas não acontece isso. Quais são? Nosotros e vosotros. Gente, do jeito que a gente conjuga o verbo construir, terminado com U e R, todos esses outros também são terminados com U e R, portanto, vão ser conjugados da mesma forma. Vamos ver? Viram? Olha, aqui está destacado em vermelho
Por quê? Para vocês perceberem que a gente está usando a mesma terminação do verbo construir. Então, a gente vai agora substituir pelo verbo atribuir. O verbo atribuir, eu tiro o U, I, R. O que é que sobra? Sobra esse aqui, ó. Isso é chamado como, quem lembra? Isso é chamado radical, ou tema. A gente diz tema em espanhol, mas também eu posso falar radical. Então, eu copio esse radical em todas as pessoas, todas. Somente vou fazer o quê? Vou copiar igualzinho a terminação daquele verbo que a gente terminou de ver, construir. Se a gente conjugar substituir, também vai ser do mesmo jeito. Se eu conjugar o verbo influir, vai ser do mesmo jeito. O verbo uir vai ser do mesmo jeito. Como? Colocando as mesmas terminações. Verbo atribuir. Yo atribuyo, tu atribues, ele atribuje, nosotros atribuímos, vosotros atribuís, ellos atribuem. Quais são as duas pessoas que não recebem esse processo de câmbio? Quem lembra? Nosotros e vosotros. Ele não vai ter a substituição do i pelo y, né? Lembra essa regra que a gente aprendeu lá naqueles verbos que sofrem câmbio com a ditongação? Acontece aqui também. Somente duas pessoas, a gente não vai fazer esse câmbio. Quais são as duas pessoas? Nosotros e vosotros. E aí, tranquilos? Vamos começar com a gramática? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com pronombres demonstrativos. A própria palavra demonstrativo já mostra o que significa. Significa que são pronomes que têm a função de mostrar, ok? Olha essa tirinha, querendo fazer graça. Vamos lá ver? Quem tuvo la culpa? Él, esa, este, ella, esse, aquel. Nada melhor que a oficina para aprender pronombres gramaticais. Oficina, vocês estão lembrados, significa, na verdade, escritório, né? É um heterossemântico. Não significa oficina mesmo, e sim escritório. Viram que a palavra essa, este, esse, é aquele, serve para mostrar alguma coisa. E viram que estão com acentos. O nome desse acento é chamado diacrítico. O que significa diacrítico? Significa que existe outra palavra igualzinha a essa, existe outra essa, existe outro este, existe outro esse, existe outro aquele, mas que tem uma função gramatical diferente. Vamos ver no próximo. Aqui a gente vê os demonstrativos divididos em adjetivo demonstrativos e pronombres demonstrativos, que são os mesmos, mas que, conforme sejam usados, eles ganham uma função diferentes. Então, veja, quando eles acompanham o nome, eles não têm um acento, ó. Este, esta, estos, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquedia, aquedios, aquedias. Eles vão acompanhar um nome, tipo este homem, esta mulher, estes niños, estas niñas. Aí ele vai ter uma função adjetiva, continua mostrando alguma coisa, portanto, é demonstrativo. Porém, como acompanha o substantivo, qual é a função dele? Adjetivo demonstrativo. Embaixo, a gente tem os pronombres, que aí, qual é a diferença? Ele vai substituir o nome, ele não vai acompanhar o substantivo. Então, quando ele estiver substituindo o nome e não tiver nenhuma ambiguidade, o que acontece? Você vai colocar la tilde. O que é la tilde? Esse acento. Esse acento ele tem uma função diacrítica. Por que diacrítica? Porque ele diferencia esse este, que tem acento, desse este sem acento. Então, é assim. Quando ele tiver sem acento, o que é que ele é? Adjetivo. Quando ele tiver com acento, o que é que ele é? Pronombre. Não é fácil? Sem acento, adjetivo. Com acento, pronombre. As formas masculinas e femininas são as mesmas dos adjetivos demonstrativos. Quando são adjetivo, eles vão acompanhar o nome e nunca levam o acento. Como é o nome do acento? Diacrítico. Por quê? Porque serve para diferenciar. Este aqui, ele é adjetivo. Por quê? Porque ele está sem acento e ele provavelmente vai acompanhar o nome. Este aqui está com acento. Se ele está com acento, ele vai ser adjetivo? Não, ele vai ser
pronombre. Então, observem que todo adjetivo, quando substituiu o nome, ele virou o quê? Pronombre. Pronombre demonstrativo. E para mostrar que ele deixou de ser um adjetivo e passou a ser um pronome, o que eu faço? Eu coloco um acento. Tá vendo? Aqui, ó. Como é o chamado esse acento? Ele é chamado de diacrítico. Por quê? Porque serve para dizer que esse aqui, ele tem uma função de pronome que ele não é adjetivo. Perceberam? É o mesmo este, é o mesmo esse, é o mesmo aquele, porém, o acento serve para mostrar que ele é um pronome, que ele tem a função de pronome, que ele não tem a função de adjetivo. Isso significa o quê? Adjetivo acompanha o nome, caracteriza o nome. Pronome substitui o nome. Preste atenção que existem os neutros. Olha aqui, isso é muito importante. Os neutros, eles nunca levam acento, nunca, tá? Então, por que não? Porque não tem a possibilidade de acompanhar o nome. Vamos ver o que significa? Preste atenção. Esto significa isto. Isso significa isso. Aquello significa aquilo. Então, você não tem como dizer assim. Por exemplo, este hombre, ok? Estos hombre, ok? Porém, eu não posso dizer esto cosa. Ele não acompanha nunca, não tem possibilidade de acompanhar. Por isso, ele vai ser sempre o quê? Neutro. E como ele não tem essa possibilidade de acompanhar nome nenhum, ele vai ser sempre sem acento. Não existe a possibilidade de neutro com acento. Isso cai muito no vestibular para poder confundir vocês. Então, foca que isto é isto, isso é isso e aquele é aquilo. Nesse slide serve para mostrar que os pronomes demonstrativos, eles se caracterizam conforme a proximidade ou lerrania. O que significa lerrania? Conforme a sua distância, tá? Se divide em 3 grupos. Os demonstrativos cercanos significa perto. Distância média, quer dizer, entre perto e lejos. Lerrania, distante. Como é isso? Por exemplo, a pessoa que fala, quando vai mostrar algo ou alguém que está próximo dele, ou seja, próximo de quem fala, a gente vai usar os pronomes que são cercanos. Quais são? Este, estos, estas, estas, esto. A coisa está perto não da pessoa que fala, a coisa está perto da pessoa com quem eu falo, né? Eu estou falando com você, eu estou mostrando isso aqui. Isso está perto de mim ou isso aí está perto de você? Está perto de você. Então, é uma distância média. Por isso, a gente vai falar o quê? Que esses pronombres são esse, esses, essa, essas e isso. E se a coisa tiver, ou pessoa, né? Também pode ser uma pessoa, estiver longe da gente. Eu falo com você, mas eu quero mostrar uma coisa que está distante de nós dois. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar os pronomes de lerrania. Quais são eles? Aquel, aquellos, aquellas, aquella, aquello. Ok? Aqui a gente vai perceber, com relação aos adjetivos demonstrativos, que se a gente pegar e substituir o nome, ele deixa de ser um adjetivo e passa a ser o quê? Um pronome. Veja na questão do uso, ó. Este libro, este acompanha livro. Estes livros, estes acompanha livros. Esta bela, esta acompanha bela. Estas belas, estas acompanham a bela. Por isso, eles vão ter a função de adjetivo, porque acompanha o nome. Vamos imaginar que eu pegue e substitua a palavra livro e vela. O que é que vai acontecer? A única coisa que eu tenho que fazer é colocar o acento, ó. Esse que estava sem acento, eu boto o acento e tiro a palavra livro, logicamente. Esses que estavam sem acento, eu ponho o acento e tiro a palavra livros. Essa que estava sem acento, eu coloco o acento e tiro a palavra vela.
essas que estavam sem acento, eu coloco o acento e tiro a palavra verbos. Preste atenção que os advérbios de lugar que são relativos à sua distância são esses aqui. A coisa está perto de mim, eu vou usar perto. Perto significa cerca. Eu vou usar qual advérbio? Eu vou usar aqui. Eu digo, libro, este libro. Este livro, quando eu uso este livro, já mostra que eu tenho que usar aqui. Aqui está este livro, ok? Aí, já tá quando eu vou usar aí, quando a coisa estiver próximo da pessoa com quem eu falo. Eu digo, este livro aí é meu, ok? Próximo da pessoa com quem eu falo. Aquele livro adi, olha que eu usei aquele livro adi mostra que o livro está distante de nós dois, ou seja, de mim, que estou falando, de você que está ouvindo, está longe de nós dois, então, adi. Galerinha, aqui a gente vai ver com relação ao uso dos adjetivos. Adjetivo por quê? Porque acompanha o nome, certo? Vejam, este acompanha que nome? Libro. Essa acompanha que nome? Mesa. Aquele acompanha que nome? Bolígrafo. Veja, se ele vem antes do nome, ou seja, antepuesto al nombre, significa que eu não posso usar artigo. Eu não posso dizer el este libro, lá essa mesa. Fica errado. Antes do nome eu não posso usar artigo. Valeu? O segundo ponto é que eu vou poder sim usar o artigo se eu colocar pospuesto ao nome. Como assim pospuesto? Pospuesto quer dizer depois do nome. Então, veja. La mosca está. La mosca está. Isso é muito, assim, não é usual. Porém, é permitido, tá? Então, eu usei aqui o nome. Usei aqui o artigo e usei aqui o adjetivo. Então, o adjetivo aí, ele não tá vindo antes do nome, mas ele tá acompanhando o nome. Então, ele continua sendo o adjetivo. E aí, como ele vai depois do nome, lhe permite usar o artigo aqui, ó. El, lápis, esse. Agora, se eu tiro ele, aí fica assim, esse lápis, que é o mais usual. Eu não vou poder dizer el esse lápis, ok? La noche aquella. Ou eu digo la noche aquella, ou eu digo aquella noche. Qual é o mais usual? Aquella noche, certo? Se por acaso aparecerem dois adjetivos demonstrativos, eles vindo antes dos dois substantivos, e os dois substantivos são iguais, o que vai acontecer? Nós vamos reduzir esse pronome ou esse adjetivo a um único, aquele referente ao primeiro adjetivo. Veja o exemplo. Eu usei esta, fazendo referência à palavra caça. Eu usei aquella, fazendo referência à palavra caça. São duas palavras iguais. Caça, caça. Esta caça e aquella caça são bonitas. Agora eu faço como? Eu vou usar somente aqui, ó. Esta caça e aquella. Eu não repeti a palavra aquellas. Aquella substituiu a palavra aquella. Então, aquella recebe o acento. Olha o acento diacrítico aqui, ó. Aqui tá sem acento, aqui tá com acento. Por quê? Porque ele substitui a palavra caça. Então, permanece o da primeira, esta caça. E na segunda, ele substitui caça para não ficar essa repetição. Esta caça, aqui é a caça. O que é que eu faço? Permaneço caça só na primeira e na segunda eu não uso mais. Aí o que é que eu faço? Tiro a palavra casa para evitar a repetição e eu faço o quê? Eu coloco o acento. Como é o nome desse acento? Acento diacrítico, porque serve para mostrar que esta acompanhou o nome caça. Logo, ele é adjetivo. Diferente de aquella, que não está acompanhando a palavra casa, e sim está substituindo a palavra caça. Por isso, ele não é mais adjetivo. Ele é o que agora? Ele é um pronome. Por isso, ele precisa do acento diacrítico.
Um pequeno exercício para a gente fixar. Veja as vaquinhas aqui. Serve para mostrar cercania, distância média, lerrania, espacial, temporal, com relação ao falante. Veja, se estiver próximo, não importa se é espacial, temporal ou se é referente ao falante, a gente vai usar o esta baca. Se tiver um pouco mais distante, essa baca. E tiver distante, aqueja baca. Olha o exercício aqui para vocês pensarem. Quem está falando, ele diz, mira, Lucia. Ele pode dizer, essa é minha prima, esta é minha prima, ou aqueja é minha prima. Ele fala com quem? Ele fala com Lucia. Quem é a prima? A prima está aqui, é Sandra. Sandra, está próxima ou está distante de quem fala? Sandra, está próxima ou está distante de com quem ele fala, que é Lucia? Pensem. Está distante. Então, ele fala com Lucia, ou seja, a pessoa que fala está próximo da pessoa com quem fala. Porém, de quem ele fala? Ele fala da prima Sandra que está distante dos dois. Então, qual é o correto? Aqueja es mi prima Sandra. Aí a segunda pergunta é, esse aqueja é com acento ou é sem acento? Pensem. Vai ser com acento, por quê? Porque não está acompanhando o nome prima, logo ele é um pronome. Lembra, pronome releva o acento, adjetivo não leva. Valeu? Repassando advérbios de lugar, a gente tem aqui o advérbio aqui, para quando a coisa está cerca, ou seja, perto de quem fala. Sinônimo de aqui, acá. Então, eu posso falar aqui ou posso falar acá. Aí, quando a coisa está mais ou menos cerca, ou seja, está mais próximo da pessoa com quem eu falo do que de mim. Adi, ou aí, ou adjá, é para coisas que estão lejos, ou seja, longe. Então, eu falo adi, adjá. E o mais interessante aqui é o seguinte, que vocês prestem atenção que no plural, nessa situação, ele tem masculino marcado pelo E, feminino marcado pelo A, que é igual ao português, certo? Observa que existe apenas um S, porque em espanhol não pode existir dois S, tá? Então, esta, plural, estas, igual ao português. Essa, essas, equivalente ao português. Aqueja, aqueja, equivalente ao português. Porém, gente, preste atenção nisso aqui que é diferente do português, ó. Este, a desinência que marca o masculino é o E, porém, no plural, você vai usar o para marcar o masculino. Então, este, não vai ficar estes igual ao português, vai ficar estos. Esse, essos. Aquele, aquellos. Com relação ao uso, a gente tem aqui, veja, só para fixar, vamos fazer bem rápido, este, sem acento, por quê? Porque acompanha a palavra vestido, então ele tem a função adjetiva. Estos, por quê? Porque acompanha a palavra calcetines, então é adjetivo. Esta, porque acompanha a palavra corbata. Estas, porque acompanha o nome corbatas, no plural. Aquel, traje. Aquella, pulseira. Aquellos, sapatos. E por último, aquellas, camisas. Exercício, vamos lá? Vejam, se acompanha o nome, ele é um adjetivo, não leva acento. Se não acompanha, ele substitui. Se substitui é pronome. Pronome a gente pode colocar o acento. Quando houver uma ambiguidade, é necessário colocar o acento. Esse me gusta. Esse o quê? Cadê o nome? Não acompanha o nome, ele substitui o nome. Então, tem que ter o quê? O acento. Aquele não tanto. Aquele o quê? Não está dizendo porque ele substituiu o nome, então tem que colocar o acento. Todo aquele pertenceu a mi defunto abuelo. Olha esse aquele.
Esse aqueio significa aquilo. Ele é neutro e neutro não pode ter acento. Eso que é isso, esto que é isto, aqueio que é aquilo. Não leva acento nunca. Por que não? Porque ele é neutro. A mesma coisa acontece aqui com esse, ó. Isso, isso. Isso ao que você se refere é certo. Portanto, se ele é neutro, não tem acento. Aquedia, cadê? Aquedia o quê? Aquedia é mais bonita que lá de Alberto. Aquedia o quê? Não tem o quê? Não tem um nome. Por que não? Porque ele substituiu o nome. Se ele substituir o nome, tem que ter o acento. Esta mesa. Olha a palavra esta. Está acompanhando a palavra mesa. Logo, a gente não vai acentuar. Está mais estropeada que essa. Essa o quê? Seria a palavra mesa. Então, como ele está acompanhando a palavra mesa, ele não precisa do acento porque ele tem a função adjetiva. Olha só, a gente usa o acento somente quando ele for pronome. Se ele vem acompanhando o nome, ele não precisa. Como é o nome desse acento? Diacrítico, porque serve para diferenciar o adjetivo do pronome. Tenham atenção com relação à oração que pode trazer ambiguidade. Olha como nesse caso aqui, ó. Dijo que esta mañana vendrá. Dijo que esta o quê? Esta persona, tá? Ele não tá acompanhando esta manhã. Ele tá dizendo que essa pessoa, ou seja, uma pessoa do gênero feminino antes mencionada, virá que dia? Virá amanhã. Se usa dessa forma, então ele é o que? Um pronome. Ele é um pronome demonstrativo e, portanto, obrigatoriamente tem que ter o acento, porque ele substituiu o nome da pessoa. Dijo que esta mañana vendrá. É diferente, ó. Dijo que esta mañana vendrá. Dijo que esta mañana vendrá. Esta aqui está acompanhando a palavra mañana. Ele é adjetivo, portanto, não deve ser acentuado. Não haga la siesta y ven a la fiesta de Araceli. Isso era um convite no dia 27 de maio de 2017. Já passou. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que é la siesta? La siesta é um costume hispânico, muito comum, de que as pessoas almoçam, lá eles almoçam tipo umas 2 horas da tarde, e depois todo mundo, depois que almoça, tira um cochilo. Esse cochilo é chamado la siesta e só voltam a trabalhar lá para as 4 horas da tarde. Por isso que eles estão dizendo aí, ó, não vão perder tempo dormindo, vem para a festa. Que pena que a gente não pode ir para a festa, né? Mas logo, logo a gente vai poder ir para a festa, vai poder se abraçar, vai poder ir para o colégio. Então, gente, terminamos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Hasta luego!